Conceito. Conceito é algo muito sempre importante para poder contextualizar qualquer tipo de informação, qualquer tipo de abordagem. Hoje vamos falar sobre a diferença, contextualizando o que é projeto e o que é processo. Ou seja, gestão de projetos e gestão de processos. Qual a diferença entre esses dois? Logo após a vinheta. Primeiramente, olá, muito obrigado por estar acessando o meu canal pela primeira vez, e a vocês que acessam ou já acessaram anteriormente, o meu muito obrigado mais uma vez. Bom, do que se trata o conteúdo de hoje? Como já falamos, se trata de conceitos, processos, projetos. Eu já fiz um vídeo para o meu canal falando justamente entre a diferença entre o analista de projetos e o gestor, o gerente de projetos. A diferença entre esses dois. O vídeo hoje, na verdade, se trata da diferença entre projetos e processos. Muitas vezes esses conceitos eles ficam confusos. Então, como na gestão você precisa mensurar para poder controlar, obviamente que para você mensurar você precisa saber o que é uma coisa, o que é outra, né? Precisa saber os conceitos, conhecer os conceitos, saber do que se trata determinado termo frente a uma conjuntura maior. Portanto, vamos lá, de forma muito simples, projetos, né? Projeto é todo tipo de esforço específico que se dá durante um determinado tempo já definido, né? Ou seja, ele é um esforço empregado finito para que você consiga, com uma força de trabalho, entregar determinado resultado, né? Realizar determinado objetivo que é exclusivo daquela força de trabalho. Então, nada mais é do que isso. Projeto nada mais é do que isso, né? Agora, o que são processos, né? Processos dentro da gestão nada mais são do que você determinar uma sequência de atividades que vão produzir ali um resultado. Porém, esse resultado ele é recorrente. Ele não é um resultado exclusivo para aquele momento, para um determinado cronograma. Ele é um resultado recorrente. Então, daí se vem a caracterização entre as duas coisas. Ou seja, processos, você define etapas, cada uma dessas etapas vão ter pacotes de atividades, tá? Algumas dessas atividades, elas dependem da sua anterior, outras não, podem correr em paralelo, porém, quando você define esses pacotes de atividades, cada pacote forma uma etapa e esse grupo de etapas vão formar um processo, onde você tem os inputs, né, que são as entradas, são os insumos necessários para o desenvolvimento daquelas atividades e daquelas etapas, para que você possa ter ali o chamado output, que é a saída, que é o resultado, né? Que é aquele resultado que a gente já falou aqui, recorrente, que tem que acontecer com constância, né? Então, por exemplo, a rotina administrativa dentro de um setor de recursos humanos de uma empresa, né? A rotina administrativa, ou seja, o fluxo de trabalho das demandas dentro de um departamento como esse. Aquilo ali são processos, né? E não são processos finitos, porque são processos, são atos administrativos, né? Chamamos na administração de atos administrativos, ou seja, são atividades recorrentes da rotina, né? Que precisam acontecer eventualmente não, constantemente, né?
para que, no caso, vamos supor, desse exemplo que eu citei de um setor de recursos humanos, ele possa sempre estar entregando o que ele precisa entregar. O que entrega um setor de recursos humanos, por exemplo? O setor de recursos humanos, ele entrega políticas de retenção de talentos, por exemplo, para a empresa, né? Ou seja, ele vai ali criar meios para a empresa que, aos olhos do colaborador, tragam a ele benefícios, tragam a ele o querer continuar trabalhando e vestindo a camisa daquela empresa. Isso é um exemplo, tá? Então, outra coisa que um setor de recursos humanos também faz, seleção e recrutamento de novos funcionários, né? Então, essas são atividades básicas de um setor de recursos humanos, né? Os resultados que ela entrega, por exemplo, você faz um processo seletivo, né? Você foi lá, desenvolveu todo aquele processo seletivo, e aquela pessoa que foi selecionada para ser contratada pela empresa, aquilo ali é o resultado, né? Aquilo é o resultado do processo seletivo. Aquele processo seletivo todo teve suas etapas. Cada etapa teve as suas atividades, pode ser uma atividade só ou eventualmente mais de uma. Então, é isso que são processos, né? E os projetos são essas circunstâncias que citamos aqui. É uma coisa específica. Então, por exemplo, uma montadora de carros, ela vai lançar um novo veículo, certo? Ela vai um novo modelo, ela vai pegar criar um novo veículo para ser lançado. Então, dentro desse objetivo, que é criar o veículo, e a empresa vai e determina, os dirigentes maiores determinam, olha, eu quero o lançamento desse produto novo daqui a 1 ano. É um exemplo. Ele vai começar do zero a concepção daquele novo produto, que seria aquele novo carro, para ser entregue, lançado no mercado daqui a 1 ano. Então isso é um projeto, é o projeto deste novo automóvel, certo? Então aí você tem um projeto, ok? Ou seja, você tem um prazo determinado para entrega e você tem o produto ao qual vai ser entregue, tá? Então aí, colocando esses exemplos básicos aqui, dá para se ter a diferença do que seria projetos e processos, né? Então, dentro dos projetos, você vai gerenciar, o gerente do projeto vai gerenciar o quê? Ele vai fazer o planejamento, vai garantir que o cronograma das atividades sejam respeitados para que você possa entregar aquele produto naquela data que foi eventualmente lá no início planejada, né? Ele vai minimizar riscos, ele vai controlar o orçamento para que o orçamento que aquele projeto tem para viabilizar aquele produto, no caso, por exemplo, desse exemplo do carro, ele vai trabalhar para que os riscos sejam minimizados, para que o cronograma, os prazos sejam respeitados, perfeito? Então é isso que um gerente dentro de um projeto vai fazer. E essa seria basicamente a gestão de projetos. E a gestão de processos é justamente quando você tem, por exemplo, no exemplo igual eu dei do setor de recursos humanos de uma empresa, o setor de finanças, o setor de vendas, enfim, né? Você tem ali um responsável que é o gerente daquele setor, que vai cuidar de compor da melhor forma possível, potencializar a qualidade das atividades daquele setor, porém racionando também os seus recursos, sejam esses recursos financeiros, sejam esses recursos humanos, sejam esses recursos logísticos, entendeu? Ou seja, racionalizar no sentido de usar da melhor forma possível o menor possível, né? E para isso tudo você tem uma série de técnicas, né, de ferramentas, né, de gestão para poder estar realizando isso da melhor forma possível. Então essa é a diferença entre processos, projetos. Essa é a diferença entre a gestão de projetos e a gestão de processos. Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço mais uma vez a presença de todos aqui no Consultoria e Gestão. Meu nome é Davi Oliveira. Peço por favor que possa deixar o seu like ou o seu dislike, possa compartilhar o vídeo e até a próxima. Muito obrigado.